Olá pessoal, aqui do canal Terapias Equalizem, como estão vocês? Espero encontrar aí todos muito bem. Vamos falar hoje sobre um tema que é o ganho de peso, né? Como emagrecer, como ter uma saúde melhor. Muitas pessoas hoje em dia estão aí com problemas de obesidade, sobrepeso. E o sobrepeso, gente, não é só você ficar um pouquinho mais gordinha, não é isso. O sobrepeso, ele traz também várias consequências para a nossa saúde. Vocês sabiam que a nossa coluna vertebral, ela é feita para sustentar, né, o nosso corpo, e um sobrepeso, por exemplo, um excesso de barriga, um braço assim muito inchado, um excesso de corpo, de massa corpórea, vai sobrecarregar essa coluna, trazer problemas também na parte física, dores na coluna, problemas também que pode até desencadear hérnias de disco e outras coisas mais. Temos também, né, o problema da obesidade pode elevar o nosso colesterol, o nosso triglicérides e também provocar uma diabetes, tá? A diabetes tipo 2, né, é uma diabetes aí que vem silenciosa, né, com um ganho dos pesos a mais. Então, nós temos que nos vigiar, nos controlar melhor quanto à nossa alimentação. Nós estamos vivendo uma era tecnológica, né, de inteligência artificial, de várias descobertas, e com isso, né, a nossa mente aí está sempre ativa e vendo as coisas, né, pelo celular, acompanhando toda a evolução, e com isso o nosso tempo ficou estritamente restrito. Com o nosso tempo restrito, ficou também restrita a nossa alimentação. Né? Nós não queremos mais perder tempo na cozinha, fazendo as coisas. Depois da cozinha, não é só fazer, depois tem que arrumar a cozinha, guardar a louça, né? Tudo dá muito trabalho, tem que ir no mercado comprar as coisas. Então é mais fácil comer um fast food, comer um lanche ou comprar uma comida pronta no mercado, né? Isso é o que está na cabeça de todos atualmente, infelizmente. Eu já falei até em outro vídeo que a nossa cozinha é o laboratório do nosso lar. Então, a gente tem que ter um laboratório, né? Um laboratório que faz as pesquisas, que controla tudo. E o laboratório do nosso lar é a cozinha, porque é da cozinha que vem o alimento para nos sustentar. Vocês já pararam para pensar nisso? Então para a gente ter saúde, né? Para a gente poder viver bem, não ter obesidade, não ter outros problemas mais graves aí de saúde, né, tanto até câncer, né, devido à nossa má alimentação, nós devemos o quê? Prestar muita atenção, ficar muito atentos àquilo que a gente consome. Nós estamos acostumados aqui, vai no mercado, já falei isso também em outro vídeo, volto a falar, eu falo o que eu falei em outro vídeo, gente, para não me tornar repetitiva, tá ok? Mas o que é ir ao mercado hoje em dia? Ir ao mercado é comprar produtos ali industrializados. É tudo que a gente entra no mercado, você abre ali a porta do carro, desce, pega teu carrinho, entra na porta do mercado, já começa ali ofertas, já colocam leite condensado, açúcar, macarrão, né, ou senão propaganda de linguiça, picanha, hambúrguer. É tudo isso que a gente vê e o nosso cérebro vai assim, ó, vai captando todas essas mensagens, achando que essas mensagens são excelentes. Poxa vida, eu vou comprar, tá de oferta, eu vou fazer isso no final de semana. A outra coisa, essa lasanha pronta eu faço na terça, essa almôndega aqui congelada eu faço na quinta e vou indo assim. O que significa isso? Isso daí significa pensar em massa. Pensar em massa, pensar assim como um todo, como uma Maria vai com as outras. E nós temos que reverter essa situação, gente. Por quê? A maioria desses alimentos que eu disse, que eu citei, batata frita e outras coisas mais, são alimentos industrializados e são alimentos também muitos refinados e cheios de corante, acidulante, umectante, conservante. O que acontece? São alimentos altamente ricos em gordura, açúcares e produtos que fazem muito mal ao nosso organismo. Então, não que eu queira ser assim radical, não coma mais nada, não é isso. Mas se você quer realmente emagrecer, você tem que se reeducar.
Não é se reeducar falando assim, eu vou comer menos. Não é comer menos, você não precisa passar fome. Você precisa apenas saber se alimentar direito. Então, quando vai ao mercado, você vai aonde? Na feira. Vai lá na feira. Compra fruta, verduras e legumes o máximo que você puder. Você quer comprar alguma lataria? Então compre sardinha, atum, palmito, entendeu? Ervilhas, coisas, né, que você quiser guardar, que possam guardar ali. Evite ir na parte de chocolates, doces, bolachas recheadas, né? Esses macarrão que vende no supermercado, que ali é a base apenas de farinha e água, né? Tá escrito macarrão com ovos, mas não tem ovos, né? Então, preste muita atenção no que você compra. Aquelas batatas fritas, eu vou fazer na air fry. Tudo bem, gente, você pode fazer para evitar o óleo, só que elas são pré-fritas em gordura vegetal, gordura trans. Então, não adianta você falar, não vou fritar, vou pôr na air fry. Não adianta, ela já está contaminada com a gordura. Aqueles nuggets, né, de frango, de carne, seja lá do que for, eles também são pré-preparados na gordura. Então, você tem que prestar muita atenção. As linguiças que você compra para o churrasco, elas têm condimentos ali para não estragarem e é riquíssima em açúcares e gorduras. Então, se nós não formos lá para a feira comprar frutas, legumes e verduras, né, e não formos lá para a parte de cereal, comprar o arroz integral, o feijão, um grão de bico, uma ervilha, uma lentilha, um trigo, nós vamos estar o quê? Indo na contramão. Porque se eu só for no balcão refrigerado e nas coisas empacotadas, a minha missão vai ser só desembalar e não preparar, que é o essencial e a cura de qualquer tipo dessas doenças, principalmente a obesidade. Então, prestem muita atenção no que vocês estão consumindo. Por exemplo, tirando do supermercado, final de semana, por exemplo. Eu vou numa pizzaria. Então, você vai lá, você pega aquela pizza, né? Você manda pôr calabresa. Tem gente que tá fazendo agora pizza de estrogonofe, de nisso, daquilo. Vem aquela coisa arada em cima, vem catupiry em cima de monte, porque você pede a borda recheada. O catupiry hoje em dia não é catupiry. Catupiry hoje em dia é um creme à base de amido de milho, tá? E o amido vira açúcar no nosso sangue. A pizza é massa feita de farinha, que vira açúcar no nosso sangue. Todas as coisas que pôs ali, aquela gordureba em cima, aquilo ali satura o organismo e pode virar um triglicérides e um colesterol. E também desencadear uma diabetes tipo 2 ou um pré-diabetes. Então, preste atenção. Não, eu vou lá comer espetinho. Eu vou lá, eu como 3, 4 espetinhos. Vocês sabem qual o tempero que foi usado, que tipo de carne, tá? Que tipo de frango, que tipo... não, eu comi pão de alho. Gente, o pão de alho, ele é riquíssimo em manteiga, tá? Manteiga que eles usam não é a manteiga, eles vão usar a margarina, que é um produto super saturado, né? Cheio de gordura. Então, eu estou errando se eu fizer isso. Mas eu fui comer, no final de semana eu vou na casa da minha mãe e eu como uma macarronada com uma maionese, com um frango assado. O macarrão tem que ver, se a tua mãe faz macarrão em casa, ótimo, porque você vai saber o que ela está usando. Mas se eu compro um macarrão industrializado, uma lasanha industrializada, eu já estou utilizando um tipo de carboidrato que pode virar açúcar. Pode não, ele vira açúcar, certo? E também... nós vamos comer aquele frango. Eu vou pegar justamente aquela parte que tem aquela pele. Na pele é o local onde tem mais gordura. A maionese que costuma fazer, tem os legumes em si, mas tem o creme de maionese, que é riquíssimo em gordura. Então, nisso tudo, onde entrou a salada, onde entrou a fibra, onde entrou os grãos, onde entrou as castanhas, onde entrou a solução aí da obesidade, que é o comer bem, né? Então a gente esquece. Eu vou fazer arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e bife. Por que eu não faço então arroz, feijão, bife, uma salada, um refogado de legumes? Aí sim eu entraria num prato melhor.
Então, a obesidade não é comer muito, é o comer errado, é o desembalar e não o querer preparar, porque se você prepara e sabe o que você está utilizando. E vocês têm que saber também que o açúcar em si, né, tem gente que fica comendo aí bolos, doces e pães e rosca, todas as massas, pães, roscas, salgados, tudo vira açúcar no sangue. A farinha branca é um produto refinado que vira açúcar. Ah, e se eu uso farinha integral? Ótimo! A farinha integral, ela tem fibras e as fibras ajudam na dissolução, né, desses farináceos que a gente consome, né? Ela tem também a farinha branca, a farinha de trigo integral, aliás, perdão. Ela tem as fibras, mas ela também não pode ser consumida em excesso. Aliás, nada deve ser consumido em excesso. Mas eles viram açúcar. Outra coisa que também engorda são os amidos. Então, onde tem milho verde, mandioca, batata, né, os tubérculos, né, que nascem debaixo da terra, eles se transformam em amido. Eles são amido e eles se transformam em açúcar no nosso sangue. Então, um excesso de açúcar vai gerar ganho de peso, aumento da nossa cintura abdominal. E a partir do momento que você aumentou, sabe aquelas gordurinhas, né? Aquelas pelanquinhas que vão surgindo, aquela barriguinha que eles chamam barriga de pochete, isso daí já é um acúmulo de gordura, a gordura e açúcares que você está ingerindo. E por que aumenta? É a gordura que fica ali parada? Além da gordura, nós vamos ocasionando no nosso corpo uma intoxicação e uma inflamação. Então, o excesso de farinha, farináceos, o excesso de açúcares e o excesso de amido ocasionam no nosso corpo essa inflamação. E essa inflamação é o que vai gerando as nossas doenças. Obesidade, colesterol, triglicérides, diabetes e outras coisas mais. Doenças cardíacas, doenças vasculares, né? A sua pressão arterial vai ficar meio que descontrolada. Isso tudo é de forma silenciosa. A hora que a gente vai perceber, já foi, já passou. Então, o que eu falo para vocês é ter consciência no que for em comer. Procure se alimentar com mais frutas. Não excesso, tá? Ah, eu como um abacaxi por dia. Não faça isso. Porque o abacaxi tem a frutose, ele tem açúcar. Todas as frutas têm frutose. E esse açúcar em excesso também é prejudicial e muito. Então tem que ter o quê? Moderação. Então tenha moderação, coma 2, 3 porções de fruta por dia. Coloque bastante legumes no seu cardápio, legumes crus, legumes refogados, verduras cruas, verduras refogadas, leguminosas. Coloque também sementes, grãos, grão de bico, ervilha, trigo, lentilha, linhaça, tudo que vocês puderem. Coloquem também castanhas, né? Castanha do Pará, castanha de caju, até o amendoim é benéfico. Então, coloque esses ingredientes e retire um pouco, deixe um pouco de lado os farináceos e os açúcares e os amidos. Deixe um pouco de lado. Comece a se reeducar. A reeducação alimentar vai fazer com que você fique protegido contra essas doenças que eu mencionei. Além disso, exercício físico. Ah, eu não consigo, eu não tenho tempo. O tempo que você fica no celular, você pode até ficar olhando o celular, mas comece a exercitar. Abre e fecha teus braços, levanta as suas pernas, finge que está correndo, que está caminhando, bate o pé no chão, polichinelo, vai para frente, vai para trás, põe uma música e dança, seja o que for. 20 minutos por dia, você vai ver a diferença. Porque o nosso corpo tem que circular. Para quê? Porque toda essa saturação de amido, carboidrato ruim, açúcares, não fique depositado ali no lugar que eles vão para a circulação, que sejam eliminados do nosso corpo, porque com o consumo maior de fibras, frutas, verduras e legumes, você vai fazendo uma varredura e tirando essa inflamação do seu corpo.
Gente, isso é verídico que eu estou falando. Procure se alimentar melhor. Essa é a solução da obesidade. Pare de comer compulsivamente. Quanto mais açúcar você consumir, mais vontade de comer açúcar você vai ter. Pare de comer açúcar, você vai ver que você vai perder a vontade do açúcar. Uma coisa puxa a outra. Preste atenção nisso. E outra coisa, ingira bastante líquido. Não recomendo o suco de fruta, porque o suco de fruta é um concentrado de frutose. Mas indico água. Tome bastante água. Se hidrate. Se alimente adequadamente. Se exercite, né? Outra coisa, tenha uma boa noite de sono. Eu não consigo, eu acordo a noite inteira. Mas pelo menos os poucos que você conseguir. Vai deitar mais cedo, desliga o celular mais cedo, porque quando a gente deita com o celular ligado, com TV ligada, a gente realmente não descansa. Tenta descansar, tenta repousar, porque também no sono, nosso corpo ele vai se reestruturando. E procure evitar a tensão. Ansiedade, estresse, Beth, não tem como. Isso não tem como. Vamos tentar se concentrar. Veio aquela tensão, aquela ansiedade. Respire fundo. Eu tenho exercícios aqui no canal para dar um controle aí na ansiedade, para acalmar a mente. Procure aí nos vídeos abaixo que vocês vão encontrar. Tente se equilibrar. Essa é a alternativa correta para quem quer emagrecer. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um problema de saúde, estou enfrentando um problema de saúde, não pela má alimentação, porque eu sempre me alimentei bem, eu sempre fui uma pessoa totalmente equilibrada, mas esse problema de saúde eu preciso perder alguns quilos. Então eu estava pesando 56 quilos e 50, né? 56 quilos e meio. Hoje eu estou pesando 52. Isso daí em 1 mês e meio. Beth, o que você fez? Além da educação alimentar que eu tinha, estou fazendo a minha reeducação alimentar. Ou seja, pondo em prática em mim aquilo que eu sempre indiquei para os meus pacientes. Eu nunca precisei perder peso, né? E eu sempre indicava para os meus pacientes, mas hoje em dia eu trabalho isso em mim, né? Pela minha necessidade no momento. E eu vi que realmente dá resultado, e é lógico que dá resultado. A persistência, a boa vontade e a compreensão que a cura está nas nossas mãos é que nos faz caminhar e encontrar o êxito, a vitória e a conquista. Então, não desistam, hein? Vamos pôr em prática as dicas que eu acabei de passar. Agradeço a todos vocês pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários. Pode colocar tópicos que eu comento aí com vocês, tópicos aí de texto, tópicos de vídeo, o que vocês quiserem. E também se inscrevam aí para que a gente possa crescer, né? E mostrar o nosso vídeo para o maior público. Aguardo por vocês para os nossos próximos vídeos. E olha aí, hein? Coragem! Enfrente essa obesidade, porque a obesidade não é só um problema. A obesidade leva a gente a uma teia de problemas, que aí vai ser muito difícil de dissolver. Então, mãos à obra. Vamos lá. Até o próximo vídeo. Obrigada.